Olá, eu sou o Bruno Granata, aluno do curso de Produção em Mídia Audiovisual da Unisc, e eu fui diretor, roteirista, montador e também ator no filme A Terceira Chamada. Olá, eu sou Matheus Andrade, eu fui assistente de direção, diretor de fotografia, câmera e também ator no curta A Terceira Chamada. Hoje a gente vai contar para vocês, aqui nesse programa Laboratório, como foi a produção desse filme. O curta A Terceira Chamada é uma história de suspense que acompanha uma personagem que acredita estar sendo perseguida na rua durante a noite. Ela telefona para uma amiga para pedir ajuda e a partir daí a gente acompanha o que vai acontecer com ela na sequência. E agora você acompanha o curta na íntegra e depois a gente volta aqui para bater um papo sobre a produção. Alô? Sandra, é a Dani. Que bom que tu tá aí ainda. Eu tentei te ligar pelo celular, mas tu não atendia. Ai, desculpa, é que eu fiquei trabalhando até mais tarde e deixei no silencioso. Mas tá tudo bem? Tá, mais ou menos. Eu passei aí? Claro, Dani. Mas o que aconteceu? Onde tu tá? Eu tô na rua, eu só... Não é nada, eu só acho que vi ele de novo. Como assim? Ele falou contigo? Não, eu não tenho certeza. Eu só não quero ir pra casa sozinha. Vem pra cá, eu tô sozinha. Tá, obrigada. Tchau. Tchau. Alô? Eu acho que ele tá me seguindo. Como assim? Tem certeza? Eu não sei, parece que é ele. Eu tô com medo. Eu não falei antes, mas... Eu acho que foi ele que matou a Marta. Quê? Como um aviso pra mim. Eu acho que ele fez pra me atingir. Onde é que tu tá? Quer que eu chame alguém? Não, eu... Só deixa aberto pra mim, tá? Já tá aberto. Corre! Corre pra cá! Tá bom, eu tô chegando. Dani? Dani, tá chegando? Não é ela. Quem tá falando? Eu acho que tu já sabe. Thiago, é tu? Já chega, Thiago. Tu não vai conseguir nada com isso. Já não é mais sobre conseguir qualquer coisa. Para, deixa a Daniela em paz. Daniela? Acho que tu ainda não entendeu.
esse filme, ele conta uma história de perseguição, né? Ou pelo menos uma personagem que acredita estar sendo perseguida. Então é uma história de suspense que puxa para o terror também, né? Especialmente no final. Essa personagem, ela telefona para uma amiga dela, que está trabalhando até tarde, e elas começam a conversar sobre esse caso que ela acredita que está acontecendo, né? E aí a gente não deixa tão claro também o que é essa perseguição, né? Quem é que está perseguindo ela. E aí essa é uma primeira coisa que eu acho que a gente pode comentar também, né? Como ele é um filme, um curta de uma duração bem pequena, né? Eu busquei trazer também um plano de fundo para ele que não fica tão explícito assim, mas não existe uma história por trás. Então, a gente não sabe exatamente, talvez, o que está acontecendo ali e acredito que não faz tanta falta, mas eu busquei dar um embasamento para a gente ter esses elementos, né, para que a história fizesse um sentido. Por mais que talvez não seja necessário que se tenha essa visão do todo, né, a todo instante quando se assiste. A história que tem por trás, que talvez não se perceba só de assistir uma vez, é que o personagem que persegue ela, ou que ela acredita que persegue ela, seria um ex-namorado, que também é um serial killer, né, ou se torna um serial killer, um sociopata, que basicamente não aceita o final da relação e ela desconfia que ele assassinou uma amiga dela. Então a gente entende por uma das falas dela que uma da amiga já tinha sido assassinada e ela acredita que tenha sido ele. Então, o que a gente tenta trazer por trás é isso, né? Essa seria a história por trás. Ele estaria matando amigas dela para atingir ela de alguma forma. Essa seria a vingança dele, né? Então, é isso que a gente mostra no final, né? Quando a gente revela, finalmente, que a vítima dele era a amiga, não era ela, né? Desde o início. Pelo que eu me lembro, talvez o Matheus consiga me ajudar a lembrar, tinha assim uma série de requisitos que a gente podia escolher. A gente tinha que escolher 3 deles para cumprir e o que a gente escolheu para utilizar nesse filme era incluir uma ligação de telefone no trabalho, né? Acho que uma cena de perseguição também e um momento em que o personagem levanta da cadeira e senta. Então acho que era isso, né? Sim, né? Eu acho que era isso que tinha, assim, tinha várias opções e a gente escolheu essas. E a gente pensou que, de repente, daria um filme de suspense, uma perseguição, alguma coisa que ficasse interessante a partir daí, né? Então, a gente começou a pensar que tipo de filme a gente queria fazer e eu nunca tinha feito, não sei se o Matheus e a Fernanda já tinham, mas a gente nunca tinha feito suspense, né, ou terror, nada nessa linha. E falando por mim, assim, os roteiros que eu já tinha escrito, todos eles puxavam mais para drama ou comédia. E aí a gente pensou, por que não arriscar dessa vez, né, nessa oportunidade, fazer alguma coisa um pouco diferente? Até porque, por ser um exercício mais curto, assim, a gente pensou que valia a pena, talvez, se desafiar um pouquinho mais, né, fazer uma coisa um pouco diferente. E aí a gente resolveu fazer isso, né? E na minha cabeça, trabalhar com suspense era uma coisa muito complicada, porque parecia que talvez fosse mais difícil de acertar o tom certo, né? De a gente conseguir transmitir realmente uma tensão, ou principalmente escalonar uma tensão. Criar uma atmosfera, né? O clima certo, né? Para a cena, porque se não funciona, né, se tu falha nisso, o filme ele puxa para um outro lado, né? Tu acaba indo pro sentido oposto, tu causa um efeito totalmente cômico. Tu chega a ficar engraçado e aí Então eu sempre achei muito arriscado. E aí nessa vez a gente resolveu experimentar. E assim, a gente acabou tendo que se desdobrar para criar formas de produzir esse efeito com 0 recurso, digamos assim, né? A gente, só pelo roteiro, Só com a estrutura da própria universidade, né? Isso. A gente gravou aqui ao lado, na antiga 4, agora é com Lab. Isso, essa cena da Sandra, né, da personagem da amiga na redação, foi toda gravada ali dentro da A4.
E as outras cenas foram... A cena da perseguição, né, foi gravada na rua, ali, pertinho da Unisc. Então, tudo assim, com os recursos mais... de uma forma bem simples, né, a gente fez. E usando, sim, explorando a iluminação, principalmente o escuro, né, a luz mais dura, né, muito contraste. E a montagem também, né, acho que não tem como deixar de falar da montagem, já que era o objetivo principal desse trabalho, pensando na disciplina, né. Esses eram os elementos que a gente tinha para chegar no objetivo que a gente queria e eu fiquei até bastante surpreso, né, naquela época, porque eu não sabia bem o que esperar, né, já que a gente nunca tinha testado esse gênero, e eu achei que ficou um resultado interessante, né, eu fiquei satisfeito com o que a gente conseguiu ali, na realidade que a gente tinha, né. Acho que vale a pena também a gente falar sobre a equipe que produziu esse trabalho, porque, na verdade, se eu não me engano, foi um dos trabalhos que a gente produziu com o menor número de pessoas, né? Sim. Inclusive, era na época de pandemia, né? Acho que o período mais intenso de pandemia, né? Se prestar atenção, praticamente não existe nenhuma contracena, nenhum ator contracena com outro. Isso, não, é bem observado, assim, a gente não podia ficar muito próximo, né, a equipe inteira usava máscara ainda nesse período, e a gente teve que tomar também cuidado com a questão da proximidade, né, já que os atores não usavam máscara, a gente não poderia ter interações muito próximas entre eles. E aí, se prestar atenção, a gente não tem atores dentro do mesmo plano, a gente não vê mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Então a gente só tem uma pessoa enquadrada de cada vez. E isso também é uma coisa interessante para a gente destacar, acho que na montagem também, né? Porque esses efeitos das interações, claro, a gente tem uma ligação de telefone, mas no final ali a gente só usa plano e contraplano e passa a ideia de que eles estão no mesmo ambiente. Então a gente precisou pensar, né? Pensar um pouco como evitar que eles tivessem esse contato, né, pelo contexto. Mas em termos de equipe, né, a gente tinha para a disciplina no grupo nós dois, né, e mais a Fernanda Zimmer. E mais 2 atrizes. Isso, mais 2 atrizes de fora, né, uma delas inclusive era a Isabel, que é minha mãe, aproveitei para chamar ela para fazer o filme. E a Yasmin. Basicamente, eu perguntei se ela queria atuar. Isso, você já conhecia ela de onde? Ela é minha amiga de longa data já. Pois é, então assim, a gente estava num momento que era muito difícil de ir muito atrás, de trazer muita gente de fora, de desdobrar muito recurso para a gente elaborar muita coisa. Então a gente teve que fazer da forma mais prática, né, mais econômica e envolvendo assim pessoas que já tivessem à disposição e que a gente podia confiar e principalmente trabalhar com uma equipe pequena, né, isso era essencial. E por sorte a gente conseguiu, acho que pessoas, né, atrizes que corresponderam super bem, né, achei muito legal o resultado que a gente conseguiu com elas. E aí, para fechar a equipe, nós dois acabamos participando também dessa parte. Para fotografia, nós escolhemos usar bastante luz direta, né? Luz mais dura, para justamente criar um contraste de luz e para gerar esse ambiente de tensão também. Usamos luzes quentes também, para tentar até simular um pouco as luzes dos postes, né? Para também harmonizar com as cenas externas, tentar também simular a luz do poste vindo da rua para dentro do ambiente interno. Sim, nas cenas em que aparece o assassino, digamos assim, né, no telefone, né, acho que se refere. Porque isso é uma questão interessante, imagino que deve ter dado para reparar, ou pelo menos a gente espera que... A gente tentou fazer um efeito de criar uma certa ilusão entre
se o personagem está dentro ou fora, né, do prédio, assim, da redação onde fica a Sandra telefonando. Então, em primeiro lugar, né, no momento já de concepção desse roteiro, a gente já pensou em explorar bastante a montagem. Então, esse foi um recurso que veio à mente, assim, essa ideia de vamos criar uma ligação por telefone, e aí a gente pensa que o personagem está telefonando perseguindo a vítima do lado de fora, e no final a gente vê que ele está dentro. Isso passa, claro, por montagem, mas também muito pela foto, né? E aí é isso que o Matheus estava falando antes, né? A gente tentou reproduzir uma luz em que simulasse a luz do poste da rua, né? Para quando aparecesse o plano fechado no rosto do assassino, a gente ainda acreditasse que ele está perseguindo a outra personagem na rua. Para só então, no final, quando abre o plano, a gente vê ele inteiro e ele dá de cara com a personagem da Sandra, a amiga dela dentro da redação. Então, isso pode até passar despercebido, né? Não parecer um trabalho assim muito minucioso quando se assiste de uma vez, só que foi uma coisa que deu bastante trabalho, né? Sim, nós usamos uma luz grande, assim, e que esquentava bastante. E assim, a gente não conseguiu acertar essa luz de primeira também, né? A gente teve que posicionar, reposicionar, mudar a luz também, né? Tivemos que pedir ajuda pro pessoal da TV também. Sim, porque a gente tinha tentado primeiro com uma luz muito forte, a gente tentou o Mini Brut, né, se eu não me engano, na primeira vez, e ele não gerava contraste, né? A gente não conseguia a sombra que precisava, porque a gente precisa de uma luz forte ali, uma luz amarelada, só que ao mesmo tempo a gente tem que ter muita sombra, né? A gente queria o rosto quase dividido, né? Não sei se chega tanto, mas para dar essa ideia do suspense. E aí teve todo um trabalho de posicionar essas luzes, né? De ajustar e chegar na coloração certa, né? A coloração foi feita mais na câmera também, Sim, sim. mas foi feito mais na hora do que em pós, a correção de cor. Na cena externa, nós usamos a câmera na mão para dar uma sensação de caminhada, assim, junto com os atores e também um pouco de tensão que a câmera na mão traz e ação. E não lembro se no ambiente interno a gente usou tripé ou na mão. Na mão também. Eu acho que a gente usou os dois, talvez, mas teve câmera na mão também dentro. E como a gente estava usando ângulos mais fechados, é sempre um desafio usar a câmera na mão para não tremer tanto. Mas ao mesmo tempo a gente tinha, nesses momentos da ligação, né, a conversa entre as duas, um sentimento de bastante tensão, assim. Então a câmera na mão, acho que ela ajudou a gente a passar isso, né, porque a gente tem a personagem se levantando, a câmera acompanha e fica essa instabilidade ali que acredito que ajudou a construir a atmosfera que a gente queria, né? Porque são planos que são fechados até, né? Não são... E ao mesmo tempo tem esse tremor ali, então acho que contribuiu muito para o efeito, né? Se fosse uma câmera parada nesses casos, acho que a sensação seria completamente outra. Bom, falando sobre a nossa ambientação, né? Como a gente chegou a comentar antes, tudo era um momento que tudo estava muito restringido, né? A gente não poderia explorar muito, se deslocar tanto, então a gente acabou reduzindo realmente a nossa dificuldade tanto quanto possível. Então a gente escolheu gravar aqui na Unisc a cena da redação, né, da personagem da Sandra e do assassino no final. Foi gravado dentro da agência A4. E as cenas da perseguição, né, ou da suposta perseguição, aconteceram na rua, próximo ao Unisc, ali, 2 ruas acima. Para essa cenografia, a gente buscou construir a ambientação principalmente através das luzes mesmo, né, de objetos de cena mesmo, a gente não tinha tanto. A gente colocou ali uns itens básicos que simulassem, assim, um escritório, né, uma redação que ela fosse usar para trabalhar.
Mas a gente também, ao mesmo tempo, para tornar convincente aquele ambiente, a gente baixou as luzes, né, até aproveitando Que era à noite também. e criar o clima de suspense, né? Então a gente fez uma ambientação mais escura com a luz mais focada na cena que a gente tinha. Então a gente vê a personagem e passando da personagem já começa a ser sombra, né? A gente vê muito pouco. Então a ideia era que a atenção ficasse mesmo na personagem. Então também, né, já trazendo esse suspense. O que a gente teve de dificuldade para essas gravações, as da rua foram talvez as mais complicadas, né? Porque principalmente por causa do áudio, né? Porque por mais que não fosse muito movimentado, ainda assim, né, sempre tem movimento, tem algum carro passando e sempre que vinha algum carro de longe a gente tinha que interromper porque não tinha como, né? Não dá para captar o áudio no momento que tem alguma coisa por perto, né? Sempre prejudica, então a gente precisou cuidar muito e tá sempre parando e esperando o momento certo e acertar naquele momento, né? Por isso que era difícil quando tinha que repetir, porque cada repetição precisava de mais um tempo de espera até que a rua tivesse em silêncio de novo, né? E a gente não queria que tivesse carros justamente para criar um ambiente desse suspense, né? Para estar somente ela na rua e o suposto perseguidor. Isso, era importante que ela se sentisse sozinha também, né? Se a gente tivesse uma rua muito movimentada, perde um pouco, né, desse suspense, né, dessa sensação de que ela está indefesa. Que ela está desolada e sob perigo. E ainda por cima, a gente teve mais o problema de que a bateria terminou antes da gente gravar o último plano. E o pior de tudo é que era um plano muito simples, né? Sim. Eu acho que era o plano que tu entrava no carro. Sim. Né? Então era simplesmente isso que faltava pro filme. O Matheus tinha que entrar no carro e bater a porta. A gente tinha que entender que ele não era o perseguidor. E esse que é o problema, né? Às vezes, quando a gente tem algum problema na gravação, né? Quando é um outro caso, faltou um plano, faltou um detalhe, muitas vezes a gente consegue dar um jeito, né? De, não sei, na montagem tu consegue fazer alguma coisa para que faça sentido, né? Mas nesse caso não tinha como, né? Esse plano ele era essencial para o sentido do filme. Então o que aconteceu é que o Matheus voltou outro dia para gravar, né? Sim. Se eu não me engano, eu e a Fernanda a gente não foi porque nem áudio tinha. Então, Mas e era mais eu fácil. acho que fui eu e a Fernanda, se não me engano, porque A Fernanda foi também. é porque alguém tinha que me filmar. Ela fez a câmera. É. Ah, sim. Daí Então filmou de ela só não costas. fez o áudio nesse dia. Isso, não teve áudio. Porque no fim das contas ficou mais fácil para só os dois encontrarem um horário, né? Em vez da gente ter que conciliar para todo o grupo estar de novo, só para fazer mais esse plano. Então eles acabaram indo de novo, né, no dia seguinte, ou em outro dia, na mesma semana, só para vencer aquele plano ali, né? Então, no fim das contas, a externa foi feita em 2 diárias, mas em uma das diárias foi um plano só que Eu tinha acho que ele faltado. fez pra me atingir. Onde é que tu tá? Quer que eu chame alguém? Não, eu... Só deixa aberto pra mim, tá? Já tá aberto. Corre! Corre pra cá! Tá bom, eu tô chegando. O som do filme ele foi todo feito por captação direta, né, através do boom. E aí depois, na edição, a gente fez os efeitos de telefone na fala, né, para a gente dar a ideia de que a personagem estava realmente recebendo uma ligação. Na cena do grito também tem uma particularidade, aquele grito final que eu também resolvi utilizar no início, né, tão legal que eu achei, pelo menos. Aquele grito ali, ele tem um tratamento também, né, acho que fica bem perceptível, que é um efeito de eco bem forte, um eco de catedral, assim, sabe? Ela grita e ele segue, assim, reverbera. Por mais que isso não seja nem um pouco natural, né? É claro, inserir um eco em um grito que acontece em um ambiente de uma sala, teoricamente não é uma coisa que faria sentido. Mas para o filme ele parece encaixar, né? Porque parece que ele pede essa intensidade. A gente está querendo uma cena de terror.
Então, esse exagero, né, acentuar da forma que a gente resolveu fazer, é uma coisa que acaba funcionando, né? E fora essas coisas que a gente comentou do áudio, a gente usou também alguns foleys, né, o efeito do telefone, e eu escolhi usar na montagem também algumas transições ali, quando corta de uma cena para outra, né? Uns efeitos de transição assim, sempre na ideia de aumentar o suspense, né? De trazer a sensação de que alguma coisa está acontecendo, alguma coisa está chegando. Ainda falando sobre o áudio, acho que é interessante comentar que esses efeitos de áudio, esses foles, assim, que são só alguns efeitozinhos básicos que a gente encontrou, acabaram, na verdade, salvando o final do filme. Porque, se for parar para olhar, o que foi captado de brutas para as cenas finais, que é basicamente o assassino de pé com a faca na mão e a personagem da Sandra enxergando ele e dando aquele grito dela de susto, né, de terror. As cenas que estão realmente gravadas desse final, elas são bastante... não tem muito movimento, elas não são cenas dinâmicas, né? A gente tem um personagem parado e aí a personagem vê ele e grita. E quando a gente planejou essas cenas, né, a gente não se deu conta que faltava um movimento ali. Faltava alguma coisa para deixar mais intenso mesmo, né, do que simplesmente ela se virar e gritar. Então, mais uma vez, na hora da montagem eu precisei encontrar uma solução para isso. E aí dá para perceber que ali no final que um plano foi transformado em 3. Então teve um crop ali, né? A gente tinha o plano do assassino de pé, né? Onde eu fui filmado de corpo inteiro, e foi feito um crop para tentar aumentar o dinamismo dessa cena. Então a gente fecha no rosto, depois vê a faca, e aí corta para a personagem da Sandra, e aí ela dá o grito. E nesse grito dela também tem um efeito de zoom, assim, muito, muito rápido. Então é tudo isso somado com vários foles ali de flashes mesmo, para evidenciar esses cortes. Tudo isso somado dá uma ideia maior de dinamismo que, na verdade, nas brutas não existe, né? Cria uma ideia de um movimento, talvez um ataque ali, que não foi filmado. Então foi mais uma coisa que acho que dava para citar até como um perrengue que a gente teve, né? Porque a gente chegou na hora da montagem e não tinha solução para aquilo ali, né? A gente precisou criar uma forma de apresentar esse final de uma forma mais interessante, né? De uma forma mais dinâmica e mais intensa, que causasse mesmo o efeito do terror que a gente queria, né? Como inspiração para esse filme, acho que dá para citar o Psicose, do Hitchcock, que por mais que seja assim uma semelhança meio vaga, assim, um pouco superficial, ele é um filme que me vem à cabeça quando a gente pensa nesse gênero, né? E sempre que eu vejo a cena do assassinato, né, quando a personagem da Sandra ela se vira, ela dá aquele grito, me remete à cena do assassinato no chuveiro, aquela clássica, com a protagonista gritando, e é um assassinato com faca também, né? Então a gente tem esses elementos que de certa forma a gente pode colocar como uma homenagem, assim, né? Por mais que tenha lá bastante diferença, mas sempre me vem à cabeça quando a gente assiste, né? Então, se tiver alguma inspiração que a gente possa nomear, assim, acho que seria esse, né? Bom, a escolha do título desse filme, se eu me lembro, ela até foi um pouquinho trabalhosa, a gente não sabia bem o que escolher, o que colocar para ele. E no fim a gente concluiu que o telefone é um elemento que está muito presente ali, né? Tudo gira em torno daquela ligação, né? Que as personagens estão se comunicando através do telefone, o suspense é gerado através dali, né? E o personagem também do assassino, ele se anuncia finalmente através da ligação também. Então a gente chegou à ideia de colocar a terceira chamada, porque a gente tem no filme 3 ligações, né? E finalmente a terceira é quando a gente chega, né, no clímax do filme. É o assassino ligando e ele está chegando, ele tá cada vez mais perto e ele já vai aparecer.
É interessante que, de certa forma, o título ele antecipa o final, né? Ou ele anuncia que alguma coisa vai acontecer naquela terceira chamada, mas a gente não achou que isso fosse um problema também, né, para a obra. A gente achou que talvez até fosse uma característica positiva, né? A gente já gera uma expectativa desde o começo, então a gente tem uma ligação, a gente tem duas, a pessoa já começa a se preparar para, bom, o que vai ser a terceira, né? Então, a gente conversando entre as opções que a gente levantou, né, acho que essa foi a que foi mais consenso entre o grupo, e a gente estabeleceu a terceira chamada. A pessoa só vai saber por que da terceira chamada quando o filme acabar. Isso. E aí, até lá, a gente levantou a curiosidade para, bom, na terceira na terceira vai acontecer alguma coisa, né? A gente vai esperar por aquilo ali para ver o que acontece. Esse foi o programa Laboratório com o curta A Terceira Chamada. Espero que vocês tenham gostado. Não percam a próxima edição. Abraço. Valeu!